Salve, salve, meus camaradas! Belezinha? Tranquilo? Olha aí, ó. Hoje eu vou falar sobre a última parte do nosso curso de questões comentadas do SESP-UNB, como a gente tinha programado. Lembra que eu falei que ia te dar um bônus? Então, meu camarada, é hoje simulado, nível peste, boladão. Vou abordar todos os pontos que a gente viu em cima do curso, beleza? Vou falar sobre coesão textual, vou falar sobre ortografia e acentuação, pronome e verbo, sintaxe, pontuação, concordância, regência e crase, reescritura e correção. Eu fiz uma questão para cada assunto, logo são 8 questões desse simulado bônus, beleza? Já era para eu ter terminado o curso. Eu que dei a ideia, ó, vamos fazer um bônus e tal, fazer um simulado para essa galera, coisa e tal. Só que é o nível peste, né, parceiro? Então não pensa que tu vai... Ah, não, vou arrebentar, o cara é bunda. Bunda coisa nenhuma, tu não vai me esculachar, não. Meu simulado é complicado, mas vamos lá. Vamos ver se você já está treinadinho depois de todas as aulas que você teve até agora. Tranquilão? Show de bola? Mesmo? Olha pra mim que eu tô carente. Entendeu? Show de bola, vem comigo. Telinha, vai. Simulado nível peste, questão número 1. É a hora da verdade, hein, irmão? Vamos ver se você tá bom mesmo nessa parada. Vamos lá. No trecho, aqueles que se queixam da vida não absorvem todo o potencial de aprendizado. Pessoas assim não entendem que os problemas da vida servem como esmeril. Os termos aqueles e pessoas têm, respectivamente, função deítica e anafórica. Fica claro também que a relação lógico-semântica entre os períodos é de causa e consequência. Olha para mim, vai. Se liga só no que eu vou te falar, presta bastante atenção. Esta questão é de coesão textual, como você pode perceber. Percebeu que eu falo do pronome demonstrativo aqueles e falo do substantivo pessoas, aí depois comento sobre função anafórica, função deítica. Isso é algo que a gente viu no curso de questões comentadas lá no início, na primeira ou na segunda aula, se eu não me engano. Belezinha? Tá esperto? E depois eu falo na mesma questão sobre a relação lógico-semântica que há entre os períodos. Isso tem alguma coisa a ver com coesão sequencial, que está diretamente ligada aqui, conjunção. Lembra que a conjunção liga orações, liga ideias, estabelecendo determinadas relações de sentido? Então eu fiz uma questão com tudo sobre coesão textual, que é o filé na prova do SESP. Beleza? Olha para a telinha de novo, vamos resolver essa parada agora, vai. Telinha. No trecho, aqueles que se queixam da vida não absorvem todo o potencial de aprendizado. Pessoas assim não entendem que os problemas da vida servem como esmeril. Os termos aqueles e pessoas têm, respectivamente, função deítica e anafórica. Olha para mim rapidinho. O que seria a função deítica? Quando um termo dentro do texto tem função deítica, isso significa que ele se refere a algo fora do texto. Volta para a telinha de novo que você vai entender. Quando eu digo, aqueles que se queixam da vida não absorvem todo o potencial de aprendizado, percebe que esse aqueles está se referindo a algo fora do texto? Eu estou falando sobre qualquer pessoa fora do texto que se queixa da vida. O que acontece com essa pessoa que se queixa da vida? Ela não absorve todo o potencial de aprendizado. Então esse aqueles faz referência a algo fora do texto. Então ele tem função deítica? Sim, até agora está certo. Aí eu digo que pessoas têm função anafórica. Olha para mim, vamos lá. O que seria um termo com função anafórica? Significa que um termo faz referência a outro dentro do texto. Beleza? Dentro do texto. Olha de novo para a telinha, vai. Fica esperto, olha para a telinha, vamos lá. Aí eu digo assim, quer ver? Ó? Pessoas assim não entendem que os problemas da vida servem como esmeril. Pessoas assim como... Percebe que pessoas é um substantivo que se refere a tudo que foi dito anteriormente? Então tem função anafórica. Mais especificamente, pessoas se refere aqui a aqueles que se queixam da vida. Beleza? Mais especificamente a esse trecho aqui. Então pessoas têm função anafórica, ou seja, faz referência a algo anterior dentro do texto. Beleza? Então até agora, ó, tá certo. Até agora, até aqui tá bonito. Vamos ver o restante da questão. Fica claro também que a relação lógico-semântica entre os períodos é de causa
e consequência. Vamos ver se a relação é de causa e consequência? Observe aí a telinha ainda, vamos ver. Aqueles que se queixam da vida não absorvem todo o potencial de aprendizado. Consequência disso, pessoas assim não entendem que os problemas da vida servem como esmeril. Então, de fato, há uma relação de causa que começa aqui, ó, aqueles até aprendizado, depois vem a consequência. Pessoas assim não entendem que os problemas da vida servem como esmeril. Olha para mim rapidinho, se liga só. Lembra que as conjunções estabelecem determinadas relações de sentido? Se eu quisesse colocar uma conjunção ligando esses períodos, seria uma conjunção o quê? Fala para mim. Olha de novo para o texto, vai. Olha de novo. Aqueles que se queixam da vida não absorvem todo o potencial de aprendizado. Por quê? Porque pessoas assim não entendem que os problemas da vida servem como esmeril. Então há, de fato, uma relação de causa e consequência. Porque entre os períodos, eu posso colocar sem problema nenhum, conjunções de valor causal. Beleza? Porque, visto que, já que, uma vez que, e por aí vai. Então, número 1, certa resposta, vamos que vamos. Tranquilão? Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Próxima questão, número 2. Acompanha aí. Agora, esta questão trata de ortografia e acentuação gráfica. Vamos ver se você está tarimbado a essa altura do campeonato. Vamos lá. O vocábulo porquê, separado sem acento, pode substituir sem prejuízo para a correção gramatical? A gente ouviu muito essa frase ao longo do curso, não foi? O CESP se amarra em escrever isso. Mas vamos lá. O vocábulo porquê, separado sem acento, pode substituir sem prejuízo para a correção gramatical, ou seja, sem incorrer em erro no texto, o seguinte: o vocábulo porquê, separado sem acento, pode substituir o vocábulo porquê junto, sem acento, neste segmento. Aí vem o segmento. Você saiu correndo do auditório porque o público começou a vaiar? Em outras palavras, o cara está dizendo que você pode substituir o porquê junto, sem acento, pelo porquê separado, sem acento nesse caso. Olha para mim rapidinho. Ah, Pestana, é possível sim, porque essa frase é uma pergunta. E quando é uma pergunta, eu aprendi com a tia Teteca que eu posso usar o porquê separado sem acento. Meu camarada, não é assim que a banda toca não, parceiro. O buraco é mais embaixo. Se liga só. Você não pode substituir o porquê junto, sem acento, pelo porquê separado sem acento. Beleza? Isso não é possível. Cada um tem uma função. Olha para a telinha, vai. Se liga só na telinha. Esse porquê aqui, junto sem acento, equivale a pois, mesmo dentro de uma pergunta. Observe a frase de novo. Você saiu correndo do auditório, pois o público começou a vaiar? Percebe que esse porquê equivale a pois? Por mais que seja uma pergunta, esse porquê abre uma ideia de causa ou explicação. O porquê separado sem acento nunca indica isso. Então já posso dizer que a questão número 2 está errada. Agora, vamos até o fim? Vamos lá. Ainda sobre o segmento. O vocábulo auditório não pode ter sua acentuação justificada por 2 regras de acentuação. Cuidado com a palavra auditório, hein? Cuidado com a palavra auditório. Auditório. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Eu acentuo. É uma regra. Agora, lembra que palavras terminadas em ditongo crescente também podem ser escritas, ou também podem ser analisadas assim, olha. Auditório. Ou seja, elas podem ser analisadas como proparoxítones. Lembra disso que eu falei? Então, meu camarada, o cara diz que não pode ter sua acentuação justificada por 2 regras. Isso também é mentira. Então, eu tenho 2 erros aqui na questão número 2. Beleza? O do porquê e essa questão da justificativa da acentuação gráfica. A número 2, portanto, está errada. Olha para mim rapidinho, se liga só. E aí, tranquilo até agora? Tá acompanhando bonito? É frenético, hein, parceiro? Vamos lá, vamos quebrar tudo. Olha de novo para 3, telinha, vai. Não só a topologia pronominal é respeitada, como também o emprego dos verbos não foge aos critérios de correção gramatical no seguinte excerto. Aí vem o trecho, né? Excerto é trecho, segmento, fragmento, enfim.
Vamos lá. Enquanto as crianças se entretiverem no parque, nós poderemos nos abraçar e trocar palavras elogiosas aqui. Mas, assim que as virmos chegando, larguemo-nos. Meu camarada, se liga só, olho na telinha, presta atenção. E esse trecho aqui é bastante polêmico. Vamos lá, cuidado. Enquanto as crianças se entretiverem no parque, cuidado com o verbo entreter, porque o verbo entreter é derivado do verbo ter. Se ele é derivado do verbo ter, como é que eu conjugaria o verbo ter no futuro do subjuntivo? Como é o caso aqui. Lembrando que essa questão é de pronome e verbo. Beleza? Questão de pronome e verbo, seguindo aquela linha do curso. Mas voltando, vamos lá. Entreter. Como é que eu conjugo o verbo ter no futuro do subjuntivo? Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Então o verbo entreter, que é derivado do verbo ter, vai ser conjugado igualzinho o verbo ter. Então, entretiverem está certo, hein? Está certíssimo. Continuando. Enquanto as crianças se entretiverem no parque, observe só, esse pronome oblíquo está antes do verbo em posição de próclise. Isso é possível? Não só é possível, como é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque antes eu tenho uma conjunção subordinativa. A conjunção subordinativa é uma palavra atrativa. Se é uma palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Até agora está tudo ok. Continuando. Enquanto as crianças se entretiverem no parque, nós poderemos. Olha para mim rapidinho. Eu poderei, tu poderás, ele poderá, nós poderemos. Percebe que o verbo está no futuro do presente? Sim ou não? Se o verbo está no futuro do presente, meu camarada, o que acontece com o pronome oblíquo? Ele fica em posição de mesóclise, ele fica no meio do verbo. Lembra disso? Então volta de olho na telinha, vai. Nós poderemos nos abraçar? Tá certo ou tá errado? Bem, se o verbo está no futuro do presente, deveria ser como? Nós poder-nos-emos abraçar. Pestana, tu tá de sacanagem. É isso mesmo? Esse bagulho mesmo? Parceiro, de novo, olha pra mim. Olha pro pestaninha aqui, parceiro. Meu camarada, quando o verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito e não tiver a palavra atrativa antes, você vai colocar o pronome oblíquo no meio do verbo. Ah, mas fica feio, a mesóclise é horrível. Parceiro, você quer ou não acertar a questão na prova? Então, vai com feio mesmo. É mesóclise, é desse jeito e eu vou fazer o quê? Beleza? Olha de novo na telinha, vamos lá. Então deveria ser, nós poder-nos-emos abraçar e trocar palavras elogiosas aqui. Mas, assim que as virmos, olha que interessante, o pronome oblíquo está atraído pela locução conjuntiva subordinativa assim que. Beleza? É uma conjunção subordinativa. Então o pronome oblíquo fica antes do verbo. Agora note que esse verbo é o verbo ver no futuro do subjuntivo. O verbo ver no futuro do subjuntivo é conjugado assim. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Pô, Pestana, parece mais o verbo vir do que o verbo ver. É por isso que o cara coloca isso na prova. Verbo ver no futuro do subjuntivo. Fica a dica, hein? Cuidado com ele. Aí continua. Assim que as virmos chegando, larguemo-nos. Isso aqui está certo. Por quê? O pronome oblíquo não está depois do verbo, porque não tem nenhuma palavra atrativa antes do verbo. Beleza? Então o pronome oblíquo vem em posição de ênclise, depois do verbo. Pô, Pestana, mas esse larguemo não deveria ser larguemos-nos? O som fica estranho, não fica? E aí, o que os gramáticos dizem? Retira-se o S da primeira pessoa do plural e fica dessa maneira, larguemo-nos. Bem, olha para mim rapidinho. Esta questão só está errada por causa do lance da mesóclise. Sacanagem, né? Se não fosse a mesóclise, estaria certo. Beleza? Então, número 3, errada. Vai. De olho na telinha.
Vamos para número 4, impressão. São 8 questões, vamos para dentro delas. A número 4 fala agora sobre sintaxe, beleza? Sintaxe, seguindo aquela linha dos módulos que eu trabalhei com você. Então, acompanha aí na telinha. Há 9 orações no fragmento a seguir. Dentre elas, 2 são coordenadas sindéticas. Parceiro, para você saber que se há 9 orações, você tem que contar o número de verbos, não é isso? Então, conta o número de verbos e locuções verbais, é claro. Um verbo, uma locução verbal, até agora 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha para mim. Ah, Pestana, então a questão está certa, porque existem 9 orações. O cara afirmou corretamente. Calma, a questão ainda não terminou. Olha de novo para a telinha, vai. Há 9 orações no fragmento a seguir. Dentre elas, 2 são coordenadas sindéticas. O que são orações coordenadas sindéticas? São orações iniciadas por conjunções coordenativas. Vamos lá. Temos aqui o E, que é uma conjunção coordenativa. Se ela está iniciando uma oração, essa oração é uma oração coordenada sindética. Beleza? Show de bola. Não vamos entrar no mérito do fato de esse que todos a recebam de modo inusitado é também uma oração subordinada adverbial concessiva da oração principal. Não vamos entrar no mérito, vamos fazer a questão da maneira como o enunciado está pedindo. Então, se você... Fica a dica, hein, meu camarada? Viu a conjunção coordenativa ligando orações, a oração iniciada por ela, independente de qualquer coisa, é uma oração coordenada sindética, aditiva. Beleza? Show de bola. Agora, eu tenho outra aqui, ó. Conjunção coordenativa explicativa. Ela inicia uma oração coordenada sindética explicativa. Então, eu tenho 2 orações coordenadas sindéticas? Tenho. Tenho 9 orações? Tenho. Então, tá certo, né, Pestana? Olha para mim. Meu camarada, é simulado nível PEST, parceiro. Não é prova do CESP, não, meu camarada. O buraco é mais embaixo. Eu não sei se você percebeu, mas tem um detalhe aqui que pode acabar com a tua vida. Leia de novo com calma o trecho. Vai, olho na telinha. Posto que seja polêmica a notícia ser dada ainda hoje, e que todos a recebam de modo inusitado, jamais nos abstenhamos de veicular a verdade nua e crua, pois é ela que... Pois é ela que... Meu camarada, eu tenho aqui o verbo ser mais o que? Não tem, ó? É ela que. Verbo ser é ela que. Olha aí, ó. Verbo ser mais o que. O que é isso, hein? Isso é uma expressão expletiva. Se é uma expressão expletiva, ela pode ser retirada da frase. Como assim pode ser retirada? Pode ser retirada. Leia de novo, vai. Jamais nos abstenhamos de veicular a verdade nua e crua, pois ela nos impulsiona a fazer as pessoas refletir. Percebe que dá para tirar o é que? Percebe que dá para tirar o é que? Quando você tiver essa expressão expletiva, o verbo ser dessa expressão expletiva não é considerado uma oração. Você sabia disso? Se não sabia, está sabendo agora. Toda vez que você tiver essa expressão expletiva, o verbo ser não é considerado uma oração. Se não é considerado uma oração, há 9 orações? Não, a gente tem que diminuir uma, né? Então são 8 orações e não 9. Olha a maldade no coração do peixe. Tá bolado comigo? Fica boladinho não. Erra aqui para não errar na prova, meu camarada. Volta para a questão número 4. Errada. Vamos lá. Número 5. Vamos para dentro deles, hein? O fragmento Pelé, também chamado de Edson Arantes do Nascimento, que é considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, marcou mais 1000 gols em sua carreira. No entanto, Romário também conseguiu o mesmo. Não apresenta correção
quanto ao uso das vírgulas. Meu camarada, está certo ou está errado? Esta questão, como você pode ver, é uma questão de pontuação. O cara aqui está afirmando, o cara aqui, né, que sou eu, né, mas tudo bem, deixa quieto. Vamos lá, o cara aqui está afirmando que esse fragmento não apresenta correção. Não apresenta correção quanto ao uso das vírgulas. Então, ele está querendo dizer que tem um erro de vírgula aqui. Qual é o erro de vírgula? Vamos ver? Vamos lá. Pelé, vírgula. Também chamado de Edson Arantes do Nascimento, vírgula. Essas vírgulas são colocadas por causa dessa oração intercalada. Essa oração aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio. Se você não lembrasse disso tudo no dia da prova, você teria que perceber o seguinte: é uma expressão intercalada? É. Então ela é separada por vírgulas. Continuando. Que é considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Faltou aqui hoje, né? De todos os tempos é ótimo. De todos os tempos, Pestana. Olha aí. Ah, já geraria anulação, hein, Pestana? Não, calma aí. A questão está falando de vírgula. Não vai me criticar por causa do artigo, não. Continuando, vai. Essas vírgulas que estão aqui, ó, estão separando a oração subordinada adjetiva explicativa, viu, meu camarada? Então as vírgulas estão corretas. Marcou mais de 1000 gols em sua carreira, vírgula. No entanto, essa vírgula está aqui antes do no entanto, por quê? Porque o no entanto é uma conjunção adversativa. O no entanto inicia uma oração coordenada sindética adversativa. E as orações coordenadas sindéticas adversativas são sempre separadas por vírgula. Por isso que essa vírgula está antes do no entanto. Aí, continuando. No entanto, vírgula. Romário também conseguiu o mesmo. Para tudo. Olha para mim. Meu camarada, a vírgula antes da conjunção adversativa é certa. Mas depois da conjunção adversativa, ela é um equívoco. A não ser que haja uma expressão intercalada. Mas não é o caso. Então, essa vírgula depois da conjunção adversativa está totalmente equivocada. Você só usa, escuta essa, você só usa conjunções adversativas entre vírgulas se elas estiverem deslocadas. Só que o no entanto não está deslocado. Se não está deslocado, essa vírgula depois está equivocada. Portanto, meu camarada, a afirmação está correta? De que não apresenta correção? Sim. Portanto, número 5, certa resposta. Próxima questão, olho na telinha, vamos lá. A concordância gramatical foi respeitada em todo o texto a seguir. Nunca se demitiram, em tão pouco tempo, na história das empresas privadas multinacionais, que sempre zelaram por manter seu contingente em um número bem substancial, tamanho número de funcionários, os quais sofrerão imensamente para encontrarem novos empregos. Parceiro, concordância me lembra, concordância verbal, concordância nominal. E aí, tem algum erro de concordância aqui? A concordância gramatical foi respeitada ou não? Olha a maldade no coração, hein? Olha a maldade. Nunca se demitiram. Aí olha o que eu fiz, que é o que a banca faz contigo. Coloquei um monte de expressão intercalada para atrapalhar a sua visão e depois vem o sujeito do verbo demitir. Agora, note que o verbo demitir é verbo transitivo direto. Ele vem acompanhado da partícula passivadora ser. Como é que eu sei que a partícula ser é a passivadora nesse caso? Nunca se demitiram tamanho número de funcionários. Opa, meu camarada, observe que o sujeito aqui tem o núcleo no singular. Então deveria ser nunca se demitiu tamanho número de funcionários. Ou seja, tamanho número de funcionários nunca foi demitido. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, meu camaradinha, cuidado com a concordância. O sujeito, tamanho número de funcionários, é um sujeito, cuidado, hein? É um sujeito que tem como núcleo um termo substantivo. E quando você tem um sujeito deslocado, ou seja, depois do verbo, a concordância do verbo se faz com o núcleo, ainda assim, do sujeito. Beleza? Ah, mas tamanho número de funcionários não entra naquela regrinha de grande número de funcionários? É que nem aquela coisa de grande parte dos torcedores, alguma coisa assim? É verdade.
Isso é verdade. Mas, nesse caso, o Domingos Pascoal Segala, que é um bom gramático, diz o seguinte, que quando, nesse caso, o sujeito vem depois do verbo, o ideal é que o verbo concorde com o núcleo. Portanto, eu considero isso aqui equivocado. Deveria ser nunca se demitiu e não nunca se demitiram. Tranquilo? Como a banca sou eu, depois tu me manda um e-mail me xingando, entrando com recurso e tudo mais. Tranquilidade? Show de bola? O verbo aqui, ó, no infinitivo flexionado, também está correto. Mas poderia ser também assim, ó, os quais sofrerão imensamente para encontrar, ou os quais sofrerão imensamente para encontrarem novos empregos. Tanto faz, beleza? Aqui você poderia colocar no singular ou no plural, de acordo com as regras de concordância do infinitivo. Cuidado, hein, meu camarada, com questões assim, polêmicas e pesadas. Beleza? Vamos que vamos, então, a número 6 está certo ou errado? Hein? Errada. Beleza? Deveria ser nunca se demitiu tamanho número de funcionários. O verbo concordando com o núcleo número. Vamos que vamos. Questão número 7. Deixa a peteca cair, não. Olha aí, ó. Há desvio de regência. Opa, Pestana. Que isso, hein, mestre? Você, um cara da língua portuguesa, cometeu um erro desse. Meu camarada, olha pra mim. Para de me zoar, porque problemas acontecem. Acontecem nas melhores bancas. O cara tem 1 ano para fazer a prova. Beleza, eu fiz em 1 dia, não reclama não. Vamos que vamos, vai. Isso aqui é besteira, vai. Há desvio de regência, olha para a telinha, mas não há de crase no trecho. Todos nós custamos a entender por que a política brasileira sempre esteve envolta na corrupção. Mas a questão é mais simples do que parece. Os primeiros registros de práticas de ilegalidade no Brasil, que temos registro, datam do século XVI, no período de colonização portuguesa. Isso vai até a época atual. Há desvio de regência, mas não há de crase no trecho. Vamos ver se há desvio de regência? Começando. Todos nós custamos a entender por que a política brasileira, já temos um erro aqui. Quando o verbo custar está no sentido de ser difícil, de ser custoso, você não constrói esse verbo, essa regência, com um sujeito que não seja oracional. Em outras palavras, você não poderia escrever da maneira como aqui está. Pestana, mas como é que eu vou usar o verbo custar, no sentido de ser custoso, no sentido de ser difícil? Você vai escrever assim, ó. Em vez de todos nós custamos a entender, você vai escrever assim, de acordo com a norma culta. Custou-nos entender por que a política brasileira... Ou seja, o verbo custar, no sentido de ser custoso, de ser difícil, ele sempre vem na terceira pessoa do singular e o sujeito dele é sempre oracional. Sempre o sujeito dele é oracional. É por isso que ele vem na terceira pessoa do singular. Pô, Pestana, você está querendo dizer que esse trecho deveria ser escrito assim, ó? Custou-nos entender por que a política brasileira sempre esteve envolta na corrupção? É isso mesmo, é assim que deveria ser. Então já tem um problema de regência. Há desvio de regência, até agora está correto. Não é isso? Vamos que vamos. Mas a questão é mais simples do que parece. Os primeiros registros de práticas de ilegalidade no Brasil, que temos registro, opa! Quem tem registro de alguma coisa. Lembra que eu falei que quando um verbo ou um nome dentro da oração subordinada adjetiva, iniciada pelo pronome relativo que ou qualquer outro pronome relativo, se você tiver um verbo ou um nome exigindo uma preposição, a preposição vai ficar obrigatoriamente antes do pronome relativo. Então o trecho deveria ser assim, ó. Os primeiros registros de práticas de ilegalidade no Brasil, de que temos registro, beleza? O cara aqui engoliu barriga, então há um outro desvio de regência. Datam do século XVI, no período da colonização portuguesa. Isso vai até a época atual. Na locução prepositiva até a crase é facultativa. A crase está certa, né? Porque ela é facultativa. Agora, a regência, meu Deus do céu, há com certeza desvio de regência. Então, há desvio de regência? Sim. Há desvio de crase? Não, não há. Então, a afirmação está certa? Certíssima. Para fechar, hein, maluco? Número 8. Olha para mim rapidinho. Eu sei que o tempo vai extrapolar, mas segura aí, 2 minutinhos eu finalizo. Vem que vem, vai. Questão número 8, final, hein? Espero que você tenha acertado
as questões até agora, mas vamos lá. O trecho: hoje o nosso país está mais bem preparado para grandes eventos. Não pode ser reescrito sem que haja incorreção gramatical. Assim, hoje o nosso país está melhor preparado para grandes eventos. Meu camarada, Bechara, Segala, Souza e Silva e outros grandes nomes da língua portuguesa dizem que você pode escrever mais bem preparado ou melhor preparado. Tanto faz. Mais bem preparado ou melhor preparado. Você pode usar mais bem ou melhor quando se liga a um verbo particípio. Beleza? Os nomes aqui corroboram essa verdade. Então, olha aí, ó, o cara afirma assim: o trecho não pode ser reescrito sem que haja incorreção gramatical. Ou seja, o cara está dizendo que ele não pode ser escrito da maneira como está, sem que haja erro. O problema é, há erro aqui? Não, não há erro. Não há incorreção gramatical. Então a número 8 está errada. Olha para mim, meu camarada. Finalizamos aqui o curso. Foi ótimo estar com vocês, brincar com vocês, mas eu não vou me despedir com baixinhos, porque eu quero dar uma notícia muito legal para vocês. Lembra quem assistiu ao aulão do EVP, TRT Pernambuco e tudo mais? Lembra disso? Que eu falei de uma dica cultural? Acessem o site e digitem lá no YouTube a Saga do Pôr do Sol, que eu tenho uma dica de um livro muito boa, que não sei o que, Lembra disso? Então, meu camarada, o livro ficou pronto. O livro nasceu, meu camarada. Olha aqui, ó. Os últimos pôres do sol, da Saga do Pôr do Sol, beleza? Eu quero que vocês entrem no site, a Saga do Pôr do Sol, e adquiram o livro se vocês quiserem. Mas eu acho que vocês vão querer sim, porque a dica foi muito boa. Mais de 2.000 acessos em um mês no YouTube. A galera curtiu muito. Tá aqui. Filho nasceu. Essa é a dica cultural. Obrigado por tudo. Desculpa o merchan. Beijo no coração. Fui. Tchau.